Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria no coração que estamos aqui para mais uma noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo através da BBM TV. Pedimos a todos aqueles que ainda não se inscreveram no canal que possam se inscrever e curtir a nossa página. Nesse momento, convidamos a todos para, junto de nós, fazermos a nossa prece inicial para dar por início o trabalho da noite de hoje. Fechamos nossos olhos e, de coração, dizemos assim: Jesus, nosso Mestre, nosso guia e modelo, diante de Ti queremos agradecer por essa oportunidade de aqui estarmos falando do Seu ensinamento, do Seu Evangelho. Pedimos à espiritualidade amiga que nos abençoe, nos assista e nos ampare até o final desse trabalho da noite de hoje e que consigamos atingir o nosso objetivo. Fica conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Continuando o trabalho, os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos tratar do item 3 ao item 6, que tem por subtítulo Aquele que se eleva será rebaixado. E para iniciar os nossos estudos de hoje, nós vamos lembrar 3 passagens do Novo Testamento. A primeira está em Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. E nessa passagem, os espíritos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus chama uma criança para o meio deles e fala: se vós não vos converterdes e se tornardes como essa criança, não entrareis no reino dos céus. Que aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno, será o maior no reino dos céus. E que quem recebe uma criança em seu nome, é a ele que está recebendo. Nessa passagem, meus irmãos, Jesus toma uma criança como um modelo de simplicidade, porque a criança, ela, não a criança no, digamos assim, no sentido de espírito que esteja reencarnando num corpo, mas sim a criança no sentido de que aquele espírito ainda não, o corpinho ainda não se desenvolveu ao ponto daquele espírito se mostrar quem realmente ele é, e a criança naquele momento está num estado em que ela passa a noção de pureza, por falar o que pensa, por gostar das coisas simples. Um exemplo, muitas das vezes a criança larga um brinquedo caro e vai brincar com a caixa do brinquedo. Então a criança simboliza essa pureza, essa negação, não seria nem negação, essa renúncia às vicissitudes que nos mantém aqui estacionado, que são ela, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E numa outra passagem, que está em Mateus capítulo 20, versículo de 20 a 28, a esposa de Zebedeu, tendo adorado Jesus, Jesus observa que ela queria lhe dizer algo. E Jesus pergunta: o que queres? E a esposa de Zebedeu pede a Jesus que ele ordene que um de seus filhos sente à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Jesus, ao ouvindo, pergunta: bebereis do meu cálice? E os apóstolos respondem que sim. E Jesus continua: é verdade que bebereis do meu cálice, mas quanto a eu ordenar que um dos filhos sente à direita e o outro à esquerda,
cabe a Deus decidir os eleitos. E os apóstolos, tendo ouvido essa fala da esposa de Zebedeu, se zangaram. E Jesus, nesse momento, toma para ele e diz que o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, e sim para servir. Que aquele que quiser ser grande no reino dos céus, que seja escravo, seja servidor aqui na terra. Nessa passagem, o cálice que Jesus se refere, que em verdade bebereis, é verdade que bebereis do cálice, é todo as dificuldades que todos os seus apóstolos passaram durante o período, principalmente após o martírio, em que os cristãos foram verdadeiramente perseguidos e sentiram na carne essa perseguição, essa dificuldade para, enfim, a boa nova ser implantada. Mas a fala da esposa de Zebedeu, Salomé, demonstra aí que nem ela, nem os discípulos, nem os apóstolos conhecia de fato a realeza de Jesus. Eles entendiam o reino de Jesus como um reino circunscrito, materialmente falando, onde haveria ostentações, haveria um rei que manda e desmanda. Só que a realeza de Jesus é diferente. É a realeza da humildade, é a realeza do amor. Uma terceira passagem está em Lucas, capítulo 14, versículo de 7 a 11. Jesus, estando num dia de sábado, ele entra na casa de um dos principais fariseus para tomar o seu alimento. E lá estando, Jesus observa que todos os convidados ocupavam os primeiros lugares. E ele, Jesus, ensina através de uma parábola que quando formos convidados a um festim, que renunciamos os primeiros lugares, a fim de que o Senhor que tenha nos convidado não se dirija a nós e fale: retira-se desse lugar, pois ele está reservado para uma outra pessoa de maior importância. E isso seria um motivo de humilhação. Mas, quando formos convidados a um festim, que escolhemos os últimos assentos, a fim de que aquele que nos convidou nos ordene que levantemos e que sentemos mais à frente. E isso seria um motivo de alegria. Irmãos, essas três máximas, ela tem como objetivo, tem como consequência o princípio da humildade, que Jesus não cessa de mostrar se tratar da única condição para entrarmos no reino dos céus. Este reino dos céus, que não é um reino circunscrito, localizado geograficamente em nenhuma parte do planeta Terra, mas que também não é um reino localizado em nenhuma colônia espiritual. O reino dos céus citados nessas três passagens é o nosso interior. O reino dos céus habita o nosso interior. E à medida em que nos tornamos puros, como o exemplo da criança que Jesus nos trouxe, quando deixamos essas vicissitudes, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo, fora de nós, nos tornamos mais leves. E com isso, sendo humilde de coração, fazendo o bem pelo bem, não pensando em obter nenhuma recompensa, não tendo o orgulho que nos cega, que nos torna estacionado na escala evolutiva, aí vamos de fato interiorizar os ensinamentos cristãos, os ensinamentos de Jesus aqui dentro. E nesse momento, de fato, aí deixaremos aquele homem velho que insiste em habitar-nos
de fora e cresceremos moralmente, espiritualmente falando. A doutrina espírita, meus irmãos, ela vem confirmar essa máxima de Jesus, em nos trazendo depoimento de diversos espíritos, nas diversas categorias, e nos mostrando que aqueles que foram grandes aqui na vida, enquanto encarnados, são pequenos no plano espiritual, e que aqueles que aqui foram humildes de coração, foram simples, são grandes no mundo espiritual, pois lá o que vale é o que carregamos de puro, é o que carregamos de essência, de caridade, de amor, de abnegação, desse amor realmente altruísta que tendemos a construir em nosso interior quando nos tornamos de fato cristãos. Pois não é eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e carregar por aí mostrando, vejam, vejam, sou espírita. Não, não é por aí, irmãos. Não é eu pegar o Novo Testamento, abrir e colocar sobre o painel do carro que vai me fazer um verdadeiro cristão. Não é eu passar por aí entoando em alto e bom tom cânticos e louvores cristãos que vai me fazer verdadeiramente seguidor do Cristo, mas em si o que vai nos tornar seguidores do Cristo, de fato, é a nossa ação no bem, a nossa ação na humildade, pois não podemos mudar o outro, mas podemos nos mudarmos e, através disso, sermos luzes para todos aqueles que se espelham em nós, para eles também crescerem moralmente, espiritualmente falando, junto conosco. Então, a doutrina espírita confirma o que Jesus, nessas 3 passagens, veio nos mostrar, que o reino dos céus, que é esse reino de amor, de compaixão, que Jesus, naquele período, pelos homens ainda não entenderem o seu reinado, tinha que prometer algo material, algo localizado, algo geograficamente circunscrito. Mas hoje já entendemos que esse reino dos céus, ele habita em nosso interior. Ele simboliza a nossa reforma íntima, de fato, o nosso mudar, o nosso crescer enquanto espírito que somos, enquanto essência divina que somos, que possamos buscar sermos humildes de coração, tirar de dentro de nós a avareza, a arrogância, todo essas vicissitudes que nos seguem, pois o próprio Mestre falou: reconheceis a verdade e ela vos libertará. Ela nos liberta de todas essas vicissitudes. Ela nos deixa, de fato, mais leve enquanto espírito, a fim de que enxerguemos o verdadeiro caminho, que é Jesus, e consigamos entrar no reino dos céus, que é nos tornarmos de fato cristãos em sua essência, procurando fazer o bem, procurando seguir os seus ensinamentos e procurando também, assim como Jesus fez, exemplificar esse amor incondicional através das nossas atitudes no bem. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós e nesse momento lembramos mais uma vez que não deixem de curtir a nossa página e se inscrever no canal, no nosso canal. E nesse momento convidamos a todos para fazermos a nossa prece de encerramento, dizendo assim: amigos benfeitores e protetores espirituais, Jesus, nosso mestre, amigo, nosso guia e modelo,
a ser seguido. Deus, nosso Pai, de absoluta bondade e justiça, só nos resta agradecer por essa oportunidade bendita de estudarmos o seu Evangelho, de refletirmos sobre o seu Evangelho e procurarmos, através das nossas ações, sermos cada dia melhores, procurarmos a cada dia buscarmos evoluir mais e, junto com nossos irmãos, buscar o seu reino, esse reino de amor, de justiça e de bondade, para que ele se faça presente no interior de cada um de nós. Fica conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.